Hoje chegou a vez da gente jogar luz nessa tal de Abrafute. Afinal de contas, o que é a Abrafute? Para onde ela vai e o que ela está querendo no futebol? Depois da vinheta. Olá, eu sou o Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece meu trabalho, você já sabe, já deve estar fazendo o seu dever de casa aí. Mas para você que ainda não conhece aqui a dinâmica do canal do Caboclo, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui que eu coloco para vocês no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Por menos de R$ 5, você pode se tornar membro do canal do Caboclo e receber vídeos como esse aqui em primeira mão. Além disso, eu sempre vou dar preferência para interagir com você, membro do canal, em primeira mão, quando você deixa seus comentários nos vídeos que você recebe lá. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo, por apenas R$ 4,99. Se você quiser apoiar mais ainda o canal do Caboclo, você pode mandar um pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com, com suas críticas, sugestões, comentários, como os dois comentários que eu vou ler aqui de dois pixes que eu recebi de dois amigos aqui do canal. O primeiro deles foi do Júlio César Damásio, que mandou para mim a seguinte mensagem: gosto muito de seus vídeos e gostaria de estar te ajudando com mais informações. Em 6 anos, saíram 66.634 jogadores para o exterior. Como só o Botafogo é satélite ou barriga de aluguel para alguém e os outros não são? Quem tem um jogador que seja jovem e que fica com ele até os 30 anos? Perfeito, Júlio César, seu comentário. Ele também se coloca à disposição para me ajudar ainda mais com pautas. E o que eu posso dizer para você, Júlio César, você já está ajudando demais. Continue fazendo exatamente isso que você está fazendo, tá? Mandando números assim. E para vocês, mais uma prova cabal corroborando com tudo aquilo que eu falei no vídeo passado, que eu coloquei aqui a questão também de clube satélite. O que é um clube de satélite? Botafogo definitivamente não é. O futebol brasileiro, na verdade, é um futebol satélite hoje. E obrigado pelas informações, Júlio. Né? Mais uma vez demonstrando que o futebol brasileiro ele adotou um sistema agricultural, né, de exportação de matéria-prima, ao invés da gente trabalhar melhor o nosso produto aqui no Brasil. E o segundo Pix que eu recebi, tá, foi do Jorge Amaro. E o Jorge Amaro mandou a seguinte mensagem: bom dia, Társilo, tenho 42 anos, não sabia nem se eu podia revelar a sua idade, mas desculpa aí. Tenho 42 anos e sou botafoguense desde sempre e há alguns meses comecei a acompanhar seu trabalho pela qualidade que você entrega. Pô, muito obrigado, Jorge. Vamos lá. É público notório os prejuízos que a CBF, STJD e principalmente as arbitragens têm intencionalmente imposto ao Botafogo. Sobre isso, penso que o clube e a SAF Botafogo têm um poder de ação limitados para que ações enérgicas e efetivas sejam tomadas, principalmente sem apoio de outros clubes e da mídia tradicional. Dito isso, como todos os torcedores do Botafogo, eu me sinto incomodado e lesado. Por isso, quero levantar como proposta, nós, torcedores do Botafogo, com base no Estatuto do Torcedor, submetermos processo na Justiça Comum, processo contra a CBF e Comissão de Arbitragem, para que o Campeonato Brasileiro seja paralisado até que ações efetivas sejam tomadas sobre a arbitragem no Brasil, para a garantia de transparência nos critérios adotados para definição das arbitragens, incluindo o VAR, designadas para a gestão dos jogos do futebol da Série A e da Copa do Brasil, equidade na aplicação de critérios nos jogos de futebol da Série A e Copa do Brasil pelo VAR e pela arbitragem. O que você acha sobre isso? Como você é uma pessoa pública e com audiência pode trazer esse tema à tona para uma ampla discussão? Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua mensagem. A sua mensagem, na verdade, ela se encaixa perfeitamente na pauta desse programa. E eu quero falar o seguinte: essa mensagem do Jorge aqui foi mandada antes do jogo do Botafogo contra o Cuiabá, antes da vitória do Botafogo contra o Cuiabá, onde, mais uma vez, o Botafogo teve mais uma decisão
não tomada pelo VAR, onde o VAR não chama a arbitragem em campo, e um jogador do Botafogo, mais uma vez, sofre uma agressão que está longe de ser acidental, mais uma entrada violentíssima e que motivou o Botafogo a escrever um ofício, né, para a CBF. A gente sabe que a CBF não vai responder, e eu vou falar sobre isso também. Mas essa indignação do George aqui é a indignação de todos os alvinegros nesse momento. Eu tenho certeza, se você é alvinegro aí, você está indignado com a arbitragem. Com relação àquilo que ele propõe, da gente formar, por exemplo, de repente, um coletivo que a gente possa acionar a CBF na justiça, você precisa da materialidade. E o que eles fazem muito bem nesse momento é transformar todas as decisões de campo em decisões interpretativas. Ou seja, uma decisão interpretativa, ela sempre vai depender de ponto de vista. E isso é ratificado, inclusive, pela própria mídia, que com questões como essas entradas, as 3 entradas que os jogadores do Botafogo sofreram, são vistas, né, são comentadas, não como escandalosas, como elas deveriam ser, mas apenas como lances em que o VAR e a arbitragem interpretam, né, que não seriam para punição máxima, para cartão vermelho. Lembrando, se essas 3 entradas que os jogadores do Botafogo sofreram fossem convertidos em cartões vermelhos, o Botafogo teria a seu favor, na verdade, 4 adversários expulsos até aqui no Campeonato Brasileiro. Lembrando que Flamengo tem 6 jogadores expulsos a seu favor, né? 6 jogadores adversários expulsos. O São Paulo, 6 jogadores adversários expulsos. O Bahia tem 4 e o Palmeiras tem 3. Os 4 times são da Libra, né? O que mostra que a Abrafute e que a arbitragem brasileira e que a mídia brasileira fazem parte de apenas um consórcio. Então, fica muito difícil para a gente cobrar, da gente entrar na justiça, né? Primeiro, o primeiro obstáculo que a gente teria seria a questão da materialidade. Você teria que provar que as decisões que estão sendo tomadas em campo contra o Botafogo, no nosso entendimento, obviamente, no entendimento do mundo mineral, menos no entendimento de vários jornalistas da Globo e provavelmente de 100% dos operadores de VAR e árbitros do Brasil, você teria que provar que eles estão agindo de má fé e que eles estariam recebendo alguma coisa em troca daquilo que eles estão fazendo. A gente não tem como provar isso. A gente tem como fazer o seguinte, fazendo o que eu estou fazendo, pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte aqui, que é mostrar quais são as relações espúrias, as relações para lá de não republicanas entre as instituições que hoje comandam o futebol brasileiro. São elas, repito, todas elas sempre. A Libra, né, que é uma liga formada por alguns clubes hoje, 11 clubes, sendo que desses 11, 8 deles estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A CBF, comandada pelo senhor Edinaldo Rodrigues. A Abrafute, que eu vou falar sobre ela aqui hoje, e a principal delas, uma das principais articuladoras dela, a Rede Globo, que tem o contrato de televisionamento feito com a Libra, ou seja, eles têm um contrato de transmissão de televisão fechada e aberta com a Libra, ou seja, são sócios, todos eles são sócios, tá? Por isso que eu trato todos eles como uma coisa apenas. E eu vou começar a falar sobre eles aqui agora nesse programa. Afinal de contas, o que é a Abrafute? De onde vem a Abrafute? Quem são as pessoas envolvidas com a Abrafute? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui apenas recortes de reportagens, coisas que são de domínio público, tá? Nada aqui escondido, nada informação privilegiada, com um pouquinho menos de preguiça, todo mundo consegue acessar todo o material, que, aliás, vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, beleza? Na Itatiaia, né, na Itatiaia Sport, que é um veículo lá de Minas Gerais, tá? No dia 7/6/2023, prestem bem atenção nas datas, tá? Eu sempre gosto de chamar atenção para as datas. No dia 7/6/2023, ou 7 de junho de 2026, árbitros e assistentes criam associação a fim de valorizar a profissão. O presidente é Marcelo Vangassi, de São Paulo, e o vice-presidente é Anderson Daronco, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, e Rodrigo Correia, do Rio de Janeiro. Cuidam das diretorias administrativa e financeira. Aí aquela foto bombada, né, do Daronco.
E aqui vem a reportagem. Uma nova ação está surgindo no esporte nacional. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Abrafut, vem tomando forma com o intuito de representar a arbitragem do país a fim de buscar a valorização e respeito à profissão. A apresentação da ideia ainda não foi feita à Confederação Brasileira de Futebol, mas, segundo a Gazeta Esportiva, isso acontecerá em breve. De novo, 7/6/2023. Tá? A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil é formada por profissionais FIFA e tem 5 fundadores: Bruno Arleu, do Rio de Janeiro, Wagner Magalhães, do Rio de Janeiro, Neuza Bach, de São Paulo, Bruno Pires, de Goiás e Danilo Maniz, de São Paulo. O presidente é Marcelo Vangassi, de São Paulo, e o vice-presidente é Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Para tomar conta das diretorias administrativa e financeira estão Wilton Sampaio, de Goiás, e Rodrigo Correia, do Rio de Janeiro, respectivamente. A Abrafut tem como propostas iniciais o suporte jurídico na esfera esportiva para todos os associados, assessoria de imprensa para posicionamento perante instituições e clubes e divulgação mensal dos custos e entradas. As principais mensagens que a Abrafut quer transmitir ao futebol brasileiro é diálogo, compromisso e responsabilidade social. Para que isso aconteça, além dos passos já dados, os integrantes irão recorrer também a outras medidas para dar andamento à ação, como captação de receita para cobertura dos custos de operação ou as anuidades e busca por receitas extras, parcerias hoteleira e logística. Que legal! Eles formaram, então, um bloco, eles formaram uma empresa, né? Formaram digamos assim, uma associação para representar os, né, interesses dos árbitros, para que eles tenham voz, né, no Brasil. Muito bacana isso, eu gosto muito. E aí, tem um outro detalhe aqui. Isso aqui é uma reportagem do Agora RN, lá do Rio Grande do Norte, tá? No caderno de esportes deles lá, no dia, deixa eu ver aqui a data, 30/6/2023. 30/6/2023. Árbitros brasileiros se uniram para a criação de uma nova organização representativa da classe, a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, Abrafut. A ideia é que o bloco se manifeste de forma coletiva em relação a alguns assuntos ou críticas que sofrem. Os árbitros entendem que muitas vezes apanham calados e agora querem se manifestar de alguma forma. A estreia dessa plataforma nas redes sociais foi uma resposta a Ana Thaís Matos, comentarista da Globo. Todas as classes devem ser analisadas com critério, imparcialidade, de forma individual e não generalizada. O deboche não é a melhor estratégia de chamada para julgar um erro e pode provocar um demérito infeliz, injusto, sobre uma situação isolada e pontual, disse a Abrafut, referindo-se a um comentário feito após o jogo França e Grécia. O plano também é discutir e enviar pleitos de forma conjunta à CBF. É aqui que a coisa começa a ficar interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês. A reportagem apurou que uma reunião da nova entidade com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está sendo agendada para os próximos dias. Os árbitros querem assegurar também a defesa em processos na justiça desportiva. A Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF, presta esses serviços aos filiados, mas a maioria do quadro nacional já não estava associada a ela antes do nascimento da Abrafut. A estrutura, em menos de um mês, a entidade já diz ter 385 membros. Isso representa mais da metade do quadro nacional de árbitros e assistentes, que, segundo o site da CBF, tem 703 integrantes. A Abrafut surge em um contexto no qual os árbitros, especialmente da elite, não se sentem representados pela Associação Nacional de Árbitros de Futebol, a ANAF, até então o principal órgão sindical dos árbitros. O presidente da Abrafut é o assistente Marcelo Vangassi, que foi às Copas do Mundo de 2014 e 2018. A vice-presidência é do árbitro Anderson Daronco, isso eu já tinha falado para vocês. A diretoria tem outros árbitros de elite, como Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus, Bruno Arleu, Neuza Bach e Edna Alves, aqui que aparece o nome da Edna pela primeira vez. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. A ANAF
ela tinha um poder, ela tinha um papel, né, de órgão sindical dos árbitros, tá? A Abrafut não. A Abrafut é uma associação. Uma associação e um sindicato são coisas distintas, tá? Então vamos lá. O interessante dessa associação é que ela é feita por árbitros atuantes e fica o registro. Boa sorte para o desenvolvimento da categoria de arbitragem, disse Wilson Seneme, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Ou seja, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem desvalida o sindicato responsável pela defesa dos interesses dos árbitros, a ANAF, né, que já existe desde 1997, e saúda dando boas-vindas à Abrafut. Uma preocupação na comissão da arbitragem é que haja uma rotatividade no comando da Abrafut. O alerta é para que não haja associação entre a atuação representativa e a frequência nas escalas de arbitragem, porque os árbitros de elite que estão na diretoria normalmente já são os mais escalados. Esse era o medo dele. E o que aconteceu um ano depois? Continuam sendo os árbitros de elite os mais escalados, né? Geralmente formando geralmente o primeiro pelotão dos árbitros a serem escalados para as partidas. Não sei se vocês se lembram, mas só numa partida do Botafogo esse ano a gente teve o Rafael Klaus, né, como árbitro principal, e o Daronco, né, como árbitro auxiliar, como árbitro de campo, né? Árbitro de campo, não, desculpa. Árbitro auxiliar. Se alguém se lembra de ter visto isso, eu não consigo me lembrar. E foi justamente no jogo contra o Flamengo. E aí vem a oposição da ANAF. A ANAF não gostou da articulação dos árbitros para a criação da Abrafut. Há algumas semanas, Salmo Valentim, presidente do órgão, divulgou uma nota na qual apontava que a mobilização tinha como objetivo influenciar nas indicações dos membros do pleno do STJD. Veja bem, vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante. Salmo Valentim, presidente do órgão, divulgou uma nota na qual apontava que a mobilização tinha como objetivo influenciar nas indicações dos membros do pleno do STJD. Atualmente, a ANAF tem direito a indicar um integrante à instância máxima do tribunal. Iremos até as últimas consequências jurídicas para que a grande maioria dos árbitros de futebol do Brasil, não representada por esse novo órgão, possa continuar tendo voz através da ANAF, como sempre foi, disse Salmo. Valentim ainda atribuiu o movimento à influência da CBF. Opa! Vejam bem, que interessante que a coisa fica aqui agora. O atual presidente da ANAF rompeu relações com a gestão Edinaldo Rodrigues desde o ano passado, como o UOL já publicou. Membros da Abrafut, ouvidos pela reportagem, negam que a intenção da nova entidade seja influenciar no STJD. Que coisa, não? Que coisa interessante essa movimentação feita, na verdade, pela ANAF. Tá? Essa aqui foi publicada pelo... Não, desculpa. Essa reportagem aqui tá no Agora RN, foi essa que eu acabei de ler aqui para vocês, ó. Justamente essa aqui. Então, o que a gente tem é uma guerra nos bastidores entre Abrafut e ANAF. A ANAF era o órgão, digamos assim, que era uma associação que tinha uma responsabilidade sindical de representar os árbitros sindicalmente, e os árbitros que não se sentiam representados pela ANAF, seja lá por qual motivo seja, decidiram eles mesmos fundar a sua própria associação. E esses próprios árbitros negociam direitos de patrocínio, logística, hotelaria, né? Ou seja, eles não têm mais um intermediário para negociar. Eles negociam diretamente. Até aí, não tem nada ilegal, não tem nada imoral, tudo certo, eles estão no direito deles. E aí eu venho para a reportagem do UOL, tá? Essa reportagem do UOL aqui é uma coisa... Essa reportagem do UOL aqui é uma coisa muito interessante. No começo dela, eles já repetem tudo aquilo que eu já li aqui para vocês, mas eu vou direto aqui para aquilo que interessa. Há uma guerra política entre a ANAF, presidida por Salmo Valentim, e a CBF de Edinaldo Rodrigues. Nesse vácuo, os principais árbitros do futebol brasileiro criaram a Abrafut, cuja liderança tem Marcelo Vangassi, Anderson Daronco, Wilson Pereira Sampaio, Rafael Klaus e outros. Questionada pelo UOL, a ANAF diz que tem quase 5 mil associados
e leva em consideração árbitros e auxiliares atuantes e amadores e ex-árbitros também. Ou seja, ela realmente funciona como uma associação e como um sindicato. Além de profissionais de arbitragem vinculados a sindicatos parceiros, tá vendo? Sindicatos parceiros. A Abrafut, por sua vez, diz ter 500 associados e cita a participação dos que de fato atuam nas competições nacionais. O quadro da CBF tem 727 membros, entre árbitros e assistentes. Ou seja, a Abrafut é um movimento de árbitros da elite do futebol brasileiro. Tá? Basicamente é isso. A Abrafut dá um golpe na ANAF com a anuência da CBF e a anuência da comissão de arbitragem do senhor Wilson Seneme, tá? E funda uma nova associação em que ela rompe com o intermediário, rompe com o seu sindicato e passa a negociar os seus interesses econômicos diretamente com as instituições, com os contratantes, tá? Basicamente é isso. E aí vem as indicações e acusações. Aqui que a coisa começa a ficar gostosinha. Por estar há mais tempo na ativa, a ANAF é quem hoje tem o poder de indicar um membro para o Pleno Superior de Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Mas a tensão entre ANAF e CBF é grande. Edinaldo interrompeu um repasse mensal de R$30 mil à entidade e isso fez a briga escalonar. Hoje, Salmo Valentim não perde oportunidade de alfinetar o presidente da CBF. Houve até uma mudança de abordagem diante das acusações de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Em 8 de março, a ANAF disse que Textor abriu guerra contra a arbitragem brasileira. Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Não há outro caminho, e diante do que ele disse, as instituições precisam agir. É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes de futebol nacional tome uma atitude pequena e lamentável como essa, disse Salmo em nota na ocasião, ainda achando que ele representava os árbitros no Brasil. Depois do depoimento de Textor à CPI da manipulação dos jogos, a ANAF virou o canhão para a CBF e chegou a lançar mais uma vez a ideia de que os árbitros entrem em greve e paralisem o Brasileirão. Os árbitros precisam se unir, abre aspas. Os árbitros precisam se unir e paralisar o brasileiro. Competição está em xeque após as acusações de Textor, que colocam o VAR sob suspeição. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores, onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade. Fecha aspas, disparou o presidente da ANAF. A Abrafut adota um tom político com a CBF e opta por pronunciamentos nas redes sociais a cada vez que a classe se vê atacada. Dependendo do caso, leva o tema para a Justiça Desportiva. Em 8 de março, a Abrafut emitiu nota contra as declarações de Textor. O teor das acusações é muito sério, pois ofende a honra e a moral de toda uma classe de trabalhadores que está em seu campo de atuação, exercendo sua função com honestidade, responsabilidade e transparência, disse a entidade que preferiu o caminho de enviar notícia da infração ao STJD para que o dirigente do Botafogo seja responsabilizado. Obviamente, essa reportagem é de 23/4/2024, tá? Eu já passei para o ano de 2024. Só que vocês vão se lembrar, as duas primeiras reportagens que eu li para vocês, tá? São do começo do Brasileiro em 2023. A primeira do dia 7/6, quando é anunciado a criação, né, da Abrafut, né? E a segunda, né, que eu li para vocês aqui, que foi a do Agora RN, né, é do dia 30/6. Vocês vão se lembrar, né, que no dia 2/7/2023, tá, você tinha essa situação ocorrendo aqui, isso aqui está no site da CNN, no dia 2/7/2023. Auxiliar de Abel diz que sistema quer evitar o bi do Palmeiras no Brasileiro. Ele utiliza o termo sistema, né? Isso depois do empate, né, do Palmeiras com o Atlético Paranaense, né, naquele jogo que acabou em 2-2. Eu não sei se vocês se lembram, mas o árbitro daquele jogo foi o Jean-Pierre Gonçalves, mais conhecido como Vin Diesel,
né? Ou seja, eu vou voltar no Vin Diesel daqui a pouco, porque a coisa fica muito, muito interessante, né, com a entrada dele nessa brincadeira. Mas olha a coincidência, dia 2/7 de 2023, o auxiliar do Abel diz que existe um sistema. Nos dias, né, 7/6, ou seja, um mês antes, né, do João Martins dizer que havia um sistema e a ANAF ainda ser muito mais influente do que a Abrafut, o auxiliar do Abel Ferreira dizia que havia um sistema, né, no futebol brasileiro. Sistema, palavra essa que foi corroborada pela Leila Pereira, dizendo que realmente havia um sistema no Campeonato Brasileiro, né, que impedia que o Palmeiras vencesse o campeonato. Não houve nenhuma manifestação da Abrafut. A Abrafut não se sentiu ofendida nesse momento e tampouco levou o Palmeiras ao STJD. Né? Levar para o STJD tem que ser um adversário. Por que um adversário? Porque você não pode levar um sócio seu da Libra para o STJD, e daqui a pouco a gente vai entender melhor ainda. Portal Metrópolis, né? No dia 8/6 de 2024, a gente está falando de junho, a Associação de Árbitros quer indicar membro ao STJD e cobra o tribunal. Lembra lá aquela primeira reportagem que eu li para vocês? Uma das brigas entre a ANAF e a Abrafut era justamente essa. A ANAF acusava a Abrafut de querer indicar um membro para o STJD e influenciar as decisões do STJD. E aqui está a reportagem dizendo: a ANAF sempre indicou representantes dos árbitros ao STJD, mas a associação deixou de ser reconhecida pela CBF. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante. A Abrafut ganha as graças da CBF, ganha a bênção do Edinaldo, né, e do CNM, e a ANAF perde o reconhecimento da CBF como entidade representante dos árbitros. Aqui o golpe contra a ANAF está completo, né, digamos assim. E aí a gente vê aqui toda a questão, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol cobrou do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o ofício para que a entidade indique o representante para compor o pleno do órgão. A data limite para as indicações termina na sexta-feira, 14/6, tá? E a ANAF alega em seu pedido que 2 de seus indicados estão na formação atual do pleno, o vice-presidente Felipe Bevilacqua e o procurador-geral Ronaldo Piacente. A entidade também sempre foi a representante dos árbitros. Né? Acontece que o ofício solicitando a indicação da categoria foi enviado à Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, a Abrafut, que inclusive já escolheu o seu representante. É o advogado Rodrigo Ayash Cordeiro, atual presidente da seccional do Acre, da OAB. Né? E que coisa interessante, a razão da escolha pela Abrafut é que a ANAF entrou em pé de guerra com a CBF assim que a atual diretoria assumiu e deixou de ser reconhecida pela confederação. Nesse meio tempo se criou a Abrafut, que tem como filiados diversos árbitros que atuam no Campeonato Brasileiro e passou a ser a entidade de classe reconhecida pela CBF. Então, isso aqui é no começo de junho. Aí eu vou pular aqui para o dia 2/5 de 2024, né? 2/5 de 2024. E a gente tem esse rapaz aqui, ó. Esse aqui, tá? É o Rodrigo Ayash Cordeiro, né? Atual presidente da seccional do Acre, que foi o indicado pela Abrafut, associação que concentra os árbitros em atividades de principais competições do país, indicou, né, o Rodrigo Ayash Cordeiro. Tá? Vocês estão vendo isso aqui em maio. Né? Rodrigo Ayash é o 5º nome confirmado para a posse, que será realizado em meados de julho. Há 2 semanas, a OAB já havia formalizado as indicações de Sérgio Henrique Filho e Marco Aurélio Choi. Né? Pô, muito interessante essa indicação desse rapaz, porque tem uma coisa muito, muito bacana sobre ele, né? Tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês sobre esse rapaz, né? Sobre o Rodrigo Ayash, tá? Vocês já devem se lembrar muito bem desse cara aqui, ó. Esse é o Mauro Marcelo de Lima e Silva, que era um dos auditores do STJD, aquele que entrou em polêmica, né, com os torcedores do Botafogo e que mandaram os torcedores do Botafogo fazer uma coisa que eu não vou repetir aqui. Aqui está ele, Mauro Marcelo de Lima e Silva, não escondendo nem um pouco a sua paixão clubística,
E ele é delegado também da Polícia Civil, né? Ele é bem aparecido, você vê que ele gosta sempre de aparecer, todo figurão, ele do lado do ídolo dele, Abel Ferreira, né? Isso aqui, gente, é um auditor do STJD. E o Rodrigo Ayashi é esse aqui, ó. Rodrigo Ayashi Cordeiro, que eu tinha mostrado para vocês. Esse aqui é o Rodrigo Ayashi Cordeiro, também torcendo para o time dele. Isso é um auditor do STJD, indicado pela Abrafut. Ou seja, a Abrafut tem os seus preferidos, né? O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, ele tem nos seus quadros o Marcelo de Lima e Silva, torcedor declarado do Palmeiras, e o Rodrigo Ayashi Cordeiro, torcedor declarado do Flamengo, do queridão do Flamengo. Até aí tá tudo certo, gente. Os caras têm direito de torcer para quem eles quiserem. Isso aqui não configura nada de errado, a não ser por um conflito de interesses. Como é que você sabe que você, sendo torcedor daquele clube, você vai ter condições de ser isento, imparcial, no momento que você vai julgar alguma causa desses clubes? E no momento que você tem adversários diretos desses clubes brigando por alguma coisa no campeonato, e eles são repetidamente prejudicados pela arbitragem, e a Abrafut vai denunciar, inclusive, Marlon Freitas agora, por ter dito que teremos que brigar contra o sistema, esses caras aí é quem vão julgar o Marlon Freitas, um flamenguista e um palmeirense, né? Quando um palmeirense, o auxiliar do Abel Ferreira, disse que havia um sistema, quando a Leila disse que havia um sistema, né? Quando o presidente do Atlético Goianiense disse que havia um sistema, engraçado, eles não foram denunciados ao STJD, né? Somente jogadores do Botafogo e dirigentes do Botafogo aparentemente incomodam o STJD e aparentemente incomodam o Edinaldo. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse carinho todo que a CBF tem com a Abrafut. Isso aqui é para mostrar para vocês a relação umbilical de sociedade, né, que as duas instituições têm nesse momento. Isso aqui está no site da CBF, tá, gente? Isso aqui é do dia 24 de 11 de 2023, tá? Vou repetir, 24 de 11 de 2023. Com mais de 500 árbitros filiados, a entidade discute o futuro da categoria na sede da entidade. A comissão de arbitragem se reuniu nesta sexta-feira, dia 24, com o presidente da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, o Abrafut, Marcelo Vangassi, para debater a temporada de 2024. Vangassi ressalta que esse momento de diálogo é muito importante para a categoria. Abre aspas, estamos sempre abertos ao diálogo. É importante todos se unirem e ter um propósito. Essa reunião para 2024 traz possibilidades de conquistas para a arbitragem brasileira. Gente, desde quando uma arbitragem pode se unir em associação e falar como se fosse um clube, e falar como se fosse um dos clubes disputando o campeonato? Traz possibilidades de conquistas para a arbitragem brasileira, disse Vangassi. A reunião foi comandada pelo presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, o vice-presidente da comissão, Emerson Carvalho, além dos membros Ricardo Marques, Regildênia Moura e Hilton Moutinho, participaram do encontro. Seneme considerou como estratégica a reunião. Olha que interessante. A CBF considerando estratégica uma reunião com uma associação de árbitros que querem trazer possibilidade de conquistas para a arbitragem brasileira. E aí, abre aspas para o Seneme, nós precisamos já pensar em 2024. A representatividade da Abrafut é grande perante os árbitros e nós não podemos perder esse momento. Representatividade é grande. Eles representam somente os árbitros de elite do futebol brasileiro. Eu acredito que a união entre a CBF e a representação dos árbitros é um trabalho novo. Eu vou repetir essa frase, porque isso aqui, gente, é o batom na cueca. Eu acredito que a união entre a CBF e a representação dos árbitros é um trabalho novo. Antes da gestão do presidente Edinaldo, nunca foi efetivo. Uma associação apoiando a CBF ou sendo apoiada pela CBF. Vou repetir. Uma associação apoiando a CBF ou sendo apoiada pela CBF.
Vamos colocar as pautas dos interesses da Abrafut no papel e vamos apresentar para o presidente Edinaldo e, a partir disso, ver o que é viável a curto prazo, que seria o ano que vem, e o que a gente deixa a longo prazo para conquistar uma melhor qualidade de trabalho para os árbitros, já que eles são tão exigidos, né? Avaliou Seneme. A Abrafut foi criada nesse ano e conta com 500 árbitros afiliados, reconhecida oficialmente pela CBF. A entidade tem Anderson Daronco, isso aqui vocês já sabem, todo mundo que está lá. Vangassi foi recebido pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Esse aqui o Edinaldo não se recusa a receber. Na verdade, é a primeira vez que isso acontece, esse apoio da CBF. A gente tem que agradecer o presidente Edinaldo pela confiança. Esperamos redobrar a confiança dele na gente, trabalhando melhor, trabalhando mais firme para prestar um grande serviço para o futebol, que é o que nos interessa, disse Vangassi. A associação, além de uma entidade representativa dos árbitros atuantes brasileiros, está legitimada para participar de todo e qualquer debate que envolva os interesses da categoria e para o desenvolvimento da arbitragem no futebol brasileiro. A associação foi criada principalmente para manter a nossa categoria unida. Além disso, ter uma voz ativa para melhorar a nossa classe. Temos mais de 500 associados e a gente conquistou essa credibilidade sendo parceiro do árbitro, acrescentou. Gente, isso aqui é estarrecedor. Isso aqui mostra como a Abrafut, que representa hoje os principais árbitros do Brasil, tem uma relação umbilical com a CBF. A CBF e a Abrafut hoje são sócias, são parceiras. Isso aqui que está no site da CBF, que eu acabei de ler para vocês, deixa isso de forma indelével e de forma muito clara. E aí eu vou trazer para vocês um depoimento aqui, um blog, na verdade, que eu achei, que chama Blog do Marçal. Eu sei que não é um grande veículo de comunicação, eu sei que não se trata, eu sei que é um blog, né? É um blog personalista de um cara, tá? Mas esse Marçal aqui, ele se diz, né? Ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, jornalista profissional, né? Ele diz aqui. E ele tem o blog dele, tá? Blog do Marçal, que eu também vou deixar aí para vocês. E ele publicou um blog no dia 27 de junho de 2024. E o título era Se não vai no amor, vai na dor. Jean-Pierre peita Seneme e está há 1 ano sem apitar jogos pela CBF. A gente vai voltar agora no Jean-Pierre. O árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, 44 anos, 14 deles no quadro nacional, ex-aspirante FIFA pelo Rio Grande do Sul, está afastado dos jogos da CBF desde 2 de julho de 2023, quando comandou seu último jogo, o empate em 2-2 entre Atlético Paranaense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que o auxiliar, né, do Abel disse que havia um sistema que queria impedir que o Palmeiras fosse bicampeão. Após o confronto, o clube paulista reclamou da não expulsão de Zé Ivaldo por dar uma cotovelada em pênalti em cima de Hendrick, ainda no primeiro tempo da partida. O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, ensinou que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Insinuação respaldada e inflamada ainda mais pela presidente Leila Pereira, que disse na ocasião: ele não mentiu, as pessoas no Brasil têm dificuldade em ouvir a verdade. Após o jogo em que o Palmeiras tanto reclamou, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, concordou publicamente com o erro de Jean-Pierre e anunciou o afastamento do árbitro para a reciclagem, que se tornou geladeira eterna. A regra é muito clara em relação a isso. Como não seria conduta violenta? O braço flexionado faz o movimento contra a cabeça do atacante do Palmeiras. Para nós deveria, sim, ter sido considerada a expulsão, disse Seneme, à época admitindo que o árbitro iria para a reciclagem, sem especificar o tempo. E aqui tem até o vídeo, mas eu não vou botar o vídeo aqui, tá? Porque o vídeo pertence à CBF e eu não quero tomar um strike aqui da CBF. Desde o fim da partida, a carreira da arbitragem do funcionário público municipal de Pelotas mudou.
ele está a menos de uma semana de completar um ano sem apitar qualquer jogo organizado pela CBF. Mesmo afastado no cenário nacional, Jean-Pierre, conhecido também pelo apelido de Vin Diesel, pela semelhança com o astro americano, está em forma e atuando. No último domingo, apitou Esportivo 1, Passo Fundo 3, pela Série B do Campeonato Gaúcho. Jean-Pierre Gonçalves Lima segue como árbitro do quadro CBF, mas o erro pelo qual foi afastado foi devastador na sua carreira. Se em 2022 atuou em 38 partidas pela CBF, destas 16 como árbitro da Série A, na temporada passada só atuou em 2 jogos no total de 19, até o erro fatal, e se realmente houve a discussão interna com o CNM, como relatado no final desse post, nunca comentou em público sobre o tema, mas como dizem, a escala fala, e nesse caso, além de falar, não deixa qualquer dúvidas do ocorrido. Sobre o fatídico jogo, ele admite o erro. Foi demais a coisa. Era um lance de cartão vermelho, não dei vermelho, só amarelo. Fui chamado no VAR na hora e achei que estava certo, mas depois vi que cometi o equívoco, que não analisei da melhor forma, disse o árbitro recentemente em um podcast. A CNA-CBF nunca falou o motivo exato pelo qual Jean-Pierre não foi mais escalado, mas o fato é que o árbitro vai completar no próximo dia 2 de julho, ou seja, já completou, um ano longe das escalas da CBF, o que demonstra uma perseguição exagerada, pois outros árbitros punidos depois dele, e até por erros piores, já voltaram a trabalhar normalmente. No início de 2023, bastante irritado com a postura dos árbitros, o presidente da CNA, Luiz Seneme, prometeu mudanças e disse a famosa frase que marca a sua gestão: se não vai no amor, vai na dor. E desde então, os árbitros vêm sentindo na pele a fúria e perseguição do dirigente, com vários deles sendo afastados recentemente. Inclusive, um estado, Goiás, todo o quadro ficou mais de mês sem qualquer escala por conta da divulgação de um documento da FGF criticando a arbitragem e o dirigente, a Federação Goiana de Futebol. Ou seja, é árbitro do CNM, né, utilizar as represálias, né, contra os seus inimigos. O blog tentou, mas como tem ocorrido desde que CNM assumiu a presidência, não obteve respostas da Comissão Nacional de Arbitragem. Em condições de anonimato, um membro da CNA retornou o contato e, segundo ele, o problema maior não foi o erro, mas sim a forma desrespeitosa que Jean-Pierre teria se reportado à CNM. Segundo esse membro, teria havido um bate-boca entre os dois, que só não terminou em via de fato por não estarem no mesmo ambiente, e que, segundo o relato, outras discussões semelhantes já teriam ocorrido entre CNM e outros árbitros, citando o paranaense Herbert Roberto Lopes, que também questionou CNM no ano passado e ficou 13 meses, de 12 de 4 de 2023 a 22 de 4 de 2024, sem ser escalado em competições da CBF. O blog não conseguiu contatar Jean-Pierre Lima para que comentasse sobre o assunto. O espaço está aberto e esse post será atualizado caso alguns dos citados entrem em contato. Gente, assim, o que a gente pode dizer sobre isso? É simplesmente estarrecedor. Aqui está o blog, tá? Estou mostrando o blog aqui para vocês, tá? É estarrecedor a maneira como o senhor CNM, né, que é o principal responsável pela arbitragem do Brasil, lida com o seu feudo, que é um feudo, né, basicamente é isso, e como ele pune os árbitros da maneira que ele pune. Não que os árbitros não mereçam punição. Mas vocês percebem que em tudo que eu li até agora aqui, em nenhum momento vocês escutam, vocês leem a palavra profissionalização. É praticamente proibido você falar em profissionalizar a arbitragem. Por que profissionalizar a arbitragem? Porque os árbitros passariam a ter carreira. Eles passariam a trabalhar para uma empresa. Eles passariam a viver somente disso. Sem a profissionalização, o árbitro, ele depende da escala para ganhar o dele. Claro, os árbitros têm outros empregos, têm outros trabalhos. Mas quem é que quer abrir mão de, sei lá, 10 mil reais semanais? Porque se você joga 2 vezes na semana, tá vendo como é que é interessante
para todo mundo jogar 2 vezes na semana. Tá vendo como é que é interessante para todo mundo você ter um calendário de 4 meses de campeonato estadual? Tá vendo como é que é interessante o calendário brasileiro do jeito que ele é formatado para ter uma quantidade absurda de jogos e que se dane as condições físicas e técnicas do jogo? Porque se você tem uma quantidade absurda de jogos, você sempre vai ter uma escala cada vez mais gorda de árbitros. Por que não uma profissionalização onde você tem um calendário decente, que você jogaria a mesma quantidade de jogos na Europa? 65 jogos, 60, 65 jogos, quando muito. Não interessa. O que interessa é você jogar 100 jogos no ano, né? É isso que é importante para eles. Por quê? Porque dá muito mais dinheiro. Dá muito mais dinheiro para quem está envolvido no negócio. E olha como o CNM lida. E olha como a Abrafut entra como uma luva nesse caso. Como uma parceira, uma sócia. Como ela é recebida, né, de braços abertos na CBF pelo próprio CNM e pelo próprio Edinaldo. E como, depois que houve a reclamação do sistema, a Abrafut passa a ser reconhecida como entidade para representar os direitos, representar os interesses, digamos assim, da arbitragem, e a ANAF é desreconhecida, né, digamos assim, pela CBF. E o sistema deixa de existir e a gente passa a viver num mundo maravilhoso, onde a arbitragem é respeitável, onde não existe manipulação de resultado, onde o VAR é sempre correto, que esse país, por exemplo, passa a ser um país certo, segundo a Leila Pereira, né? Nada mais é bagunça, o sistema some. A partir do momento que a Abrafut entra e a ANAF sai, o sistema some. Que coisa maravilhosa, gente. Está resolvido. É só colocar a Abrafut, então, para tomar conta desse país. Nós seremos salvos. Que coisa maravilhosa. Vocês não concordam? Não é uma coisa maravilhosa? Só que aí eu vou voltar para o blog do nosso amigo, porque ele traz mais um fato aqui que eu quero mostrar para vocês, e esse sim, um fato muito bacana, que é a indicação do flamenguista como representante dos árbitros no STJD, né? E a ANAF prometendo ir à justiça. E aí eu já falei para vocês, né? Todo o imbróglio, e a ANAF, por exemplo, aqui o ofício da ANAF cobrando no STJD, né? Porque ela se acha no direito, e a CBF, né? Então corre uma ação na justiça, já em grau de última instância no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que envolve muito dinheiro, poder e liberdade para a entidade classista gerir assuntos da categoria, caso seja mantido a decisão de primeira instância em favor da entidade dos árbitros, a ANAF. A CBF afirma no recurso que passou a fazer acordos individuais, principalmente por conta do documento que passou a exigir desde 2017 dos árbitros, onde estes cedem o direito de imagem nas competições da entidade por 20 anos. Mas a discussão está parada na justiça, certamente por influência da CBF, sabedora que dificilmente sairá vencedora desse pleito. Foi nesse cenário que a Abrafut nasceu em 2023, segundo muitos, sob ordens da CBF. A entidade Chapa Branca foi fundada por integrantes do quadro nacional, e ele volta a mencionar Anderson Daronco, Rafael Claus, Edna Alves, Wilton Sampaio, entre outros, e conta atualmente com cerca de 500 membros, todos do futebol profissional, passando a ser, como planejado, a entidade de classe reconhecida pela CBF. A ANAF alega em seu pedido para indicação que 2 de seus indicados estão na formação atual do Pleno, o vice-presidente Felipe Bevilacqua e o procurador-geral Ronaldo Piacente. A entidade também sempre foi a representante dos árbitros, mas os argumentos não foram aceitos pelo atual presidente José Perdiz, ligado à CBF. O blog procurou o presidente da ANAF para que falasse sobre esse assunto. Salmo Valentim não foi localizado, mas uma pessoa próxima disse que a entidade vai reivindicar via justiça o direito da indicação e que, caso saia vencedora, o indicado será o ex-árbitro da FIFA, Gutenberg de Paula Fonseca, que desde que deixou a arbitragem vem atuando na política e atualmente o secretário de Defesa do Consumidor do governo fluminense e vem prestando relevantes serviços à entidade e aos árbitros nos bastidores. O blog entende que é direito da ANAF lutar pela indicação ao pleno do órgão máximo da esfera esportiva, tendo em vista que tem histórico de quase 3 décadas representando os árbitros, não pode ter esse direito cassado por uma entidade fundada pela CBF para seus interesses próprios.
O indicado da Abrafute, da CBF, o advogado Rodrigo Aich, não tem qualquer ligação com o futebol, a não ser torcer fervorosamente pelo Flamengo, o que certamente comprova a indicação política. Já um indicado da ANAF, Gutenberg Fonseca, atuou mais de uma década como árbitro, tendo chegado ao quadro FIFA, e até hoje atua em prol da categoria, o que torna a indicação mais que justa e merecida, e sem dúvidas a melhor indicação da entidade desde que passou a ter esse direito. O blog procurou Marcelo Carvalho Vangassi, presidente da Abrafute, onde perguntou sobre a indicação de Rodrigo Aich e qual a relação dele com a entidade e com a arbitragem. O blog também perguntou se a indicação era política, se foi por pedido da CBF e qual ganho traria para a categoria. Mas mesmo tendo visualizado a mensagem, Vangassi, como das outras vezes em que foi procurado, não respondeu à mensagem e este post será atualizado caso responda. Que coisa interessante, gente. Que coisa bacana. O que está acontecendo é o seguinte: existe um golpe na CBF, existe um golpe na arbitragem. Uma entidade fake, criada, né? E eu vou mostrar aqui para vocês uma outra coisa interessante. É isso aqui, ó. Isso aqui é o registro, né, da criação da Abrafute. Isso aqui é informação pública, tá? Tem o CNPJ deles aqui, tem a razão social deles também. A data de abertura da Abrafute, 19/5/2023, há 1 ano, 1 mês e 17 dias atrás. Lembra daquelas datas, né? A fundação, o anúncio da Abrafute como entidade que iria representar os interesses dos árbitros no comecinho de junho? Pois é, a Abrafute já estava fundada, já tinha CNPJ no dia 19/5/2023, ou seja, já havia a articulação dos árbitros, né, sendo feita. E para você abrir uma empresa, todo mundo sabe, você não abre uma empresa em 24 horas, né, você precisa, sei lá, dependendo dos trâmites, dependendo do poder que você tem, né, isso pode levar até 30 dias. Então, a Abrafute ela já vinha sendo gestada há um bom tempo, né, e ela entra no circuito no momento em que a briga entre a ANAF e CBF se dá, a CBF para de passar os repasses da ANAF, a Abrafute entra como uma entidade para representar os interesses da CBF em termos de arbitragem e, com isso, também poder indicar os seus representantes para o STJD. E, como vocês viram, os representantes são palmeirenses, são flamenguistas, né? E aí você tem mais uma coisa interessante, né? A localização dela, na Avenida Lúcio Costa, né? Ali na Barra da Tijuca, né? Ou seja, se vocês quiserem falar com a Abrafute, gente, o endereço para correspondência, eu vou até colocar aqui um pouco maior. Se vocês estiverem insatisfeitos com a Abrafute, quiserem falar com a Abrafute, tá aqui, tá, gente? O endereço aqui, ó. Avenida Lúcio Costa, 03300, apartamento 705, bloco 8, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22-630-901, tá? Isso aqui para quem quiser falar com eles, né? E você tem também os e-mails, né? Para quem quiser mais informações do registro, né? Tá aqui, ó. Será que tem um telefone aqui que as pessoas podem? Eu acho que tem um telefone, né? Tem um telefone, ó. Interessante, ó. O telefone da Abrafute é 21 2223 1402. Se vocês quiserem entrar em contato com a Abrafute, se vocês quiserem fazer mais perguntas para a Abrafute, é fácil de localizar. A Abrafute está aqui, ó. Se vocês quiserem qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato com a Abrafute, tá? E aí, para mostrar uma relação umbilical, por exemplo, que a Rede Globo tem com a CBF, com a Abrafute, mas sobretudo com a Abrafute, dá só uma olhada, né, nessa reportagem aqui que eles fizeram, né, com o próprio Daronco, no dia 22/3/2024. Apito Supino e Livro, Daronco conta a trajetória, resenha com CR7 e amor e ódio com torcedores nas ruas. E aí coloca o grandalhão Anderson Daronco, mas na maior parte do tempo ele é um amor, como se resumiu no meio de quase 2 horas de entrevista em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aquela coisa, aquela reportagem toda preparada mesmo para positivar a imagem do cara, ó, tá vendo? Ó?
Por que isso? Não tem nenhuma caixa preta, mas bota as aspas para ele aqui, essa coisa toda bacana do Anderson Daronco. Quem é? O juiz de futebol, por exemplo, nunca dá entrevista para ninguém. Por que de repente o Anderson Daronco Será que essa deu uma oportunidade de dar uma entrevista única para a Rede Globo? Olha lá, que coisa bacana. Eu nunca tive muita habilidade, mas era muito inteligente para jogar. Sempre, ela, sorrisinho, mostrando aquela coisa assim, sempre bacana. E aí, o que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? É isso aqui. O nome disso aqui, gente, é positivação de imagem. É isso aqui que a Rede Globo faz muito bem todas as vezes que eles querem criar a imagem positiva de alguém. E eles fizeram isso com o Daronco também. Agora, vocês conseguem ver a Rede Globo criticando a arbitragem? Vai criticar quem critica a arbitragem? Jamais. Isso é parceria, isso é sociedade. É contra isso que a gente está brigando. O que está claro é o seguinte: Edinaldo Rodrigues não tem a menor condição de continuar à frente da entidade máxima do futebol brasileiro. Ele continua presidente da CBF com uma liminar dada pelo Gilmar Mendes, tá? E ele teria que ser levado mais uma vez ao plenário para julgar se ele deveria continuar como presidente da CBF. Isso eu falei em outro vídeo. E ele não tem a menor condição de continuar à frente da presidência da CBF. E eu vou colocar um motivo aqui pelo qual ele não pode continuar à frente da CBF. Ele está processando o John Textor criminalmente. Ele tem um processo criminal dele contra o John Textor. Ele pode processar o John Textor se sentiu ofendido. E ele não quer a reconciliação. Ele não quer nenhum tipo de conciliação. Houve ele mandou avisar, né, numa audiência que teoricamente teria e não houve, que ele não vai ter conciliação, que ele vai seguir com o processo. É direito dele. Tá tudo certo. Ele que corra atrás daquilo que ele acha que é direito dele. Porém, ele não pode institucionalizar o problema. Ele está institucionalizando o problema. O Botafogo é filiado da CBF. O Botafogo tem se sentido lesado. O Botafogo não foi recebido na CBF porque eles se recusaram a receber um de seus filiados. O Edinaldo pode odiar o Textor, pode processar o Textor, mas ele não pode deixar de receber o Botafogo como filiado da CBF. Ele está levando a questão para o lado pessoal. Ele está atuando contra o Botafogo usando o seu poder como presidente, né? Ele está se locupletando do seu poder como presidente da CBF para atingir institucionalmente o Botafogo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. O Botafogo já enviou ofícios à CBF reclamando das arbitragens. O último agora, depois do jogo contra o Cuiabá. Sabe qual foi o resultado? Nenhum. Eles sequer responderam. O ofício do Botafogo não tem efeito nenhum. E os jogadores do Botafogo estão sob risco de contusões sérias, porque os adversários estão liberados a bater nos jogadores do Botafogo sem que haja qualquer tipo de revisão do VAR. O VAR viu todos os lances que causaram as entradas criminosas nos jogadores do Botafogo e simplesmente se utilizaram de uma coisa chamada lance interpretativo, corroborado, inclusive, pelos jornalistas da ESPN, da Globo, né, para poder dizer que a decisão dos árbitros não pode ser questionada. O que está acontecendo no futebol brasileiro é um golpe. Houve um golpe, tá? E existe sim um sistema. Os integrantes desse sistema são a Libra, tá? E principalmente os clubes principais da Libra, a CBF, a Abrafut. A CBF tem como uma de suas pernas o STJD, a Abrafut, a Rede Globo de televisão, por ser sócia, né, por ter comprado os direitos de transmissão, tanto da TV aberta como TV fechada. Isso é o sistema. E o sistema está operando, sim, primeiro contra o seu adversário principal, que foi quem botou, que jogou toda porcariada no ventilador, o Botafogo. Mas a guerra também é maior, como mostrei no último vídeo, né, contra a Liga Forte União. E essa guerra está longe de acabar. O problema é que a CBF já escalou a guerra. Eles já subiram o degrau da guerra. E hoje, a guerra é física. A violência é física. Os jogadores do Botafogo estão sendo agredidos dentro de campo com a complacência da Abrafut, com a complacência
dos árbitros, com a complacência de Wilson Seneme, com a complacência de Edinaldo. Até quando? Botafogo precisa correr atrás de seus direitos, mas a gente precisa lembrar o seguinte: se a gente está numa guerra, a gente precisa aprender a entrar na guerra, porque não tem como você ser atacado do jeito que você está sendo atacado, não tem como você ser bombardeado do jeito que você está sendo bombardeado e responder com nota. O Botafogo não é apenas os seus diretores. O Botafogo é o Botafogo e, principalmente, o Botafogo é o Botafogo e sua torcida. Todos nós estamos em guerra. A gente precisa lembrar disso. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que compartilhem e também peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de mais conteúdos novos como esse. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, você recebe esse tipo de conteúdo em primeira mão por menos de R$5. Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo, você pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix. Eu vou ficando por aqui, mas esse não é o último vídeo da série. Eu vou falar mais sobre as relações de dirigentes da Libra, né, com o poder e como isso tem afetado o Botafogo. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Você já sabe, aqui, se tem bambu, tem flecha. Grande abraço. Tchau.